falar um pouco sobre Ionic e Angular JS. Vou mostrar como você vai instalar, como vai configurar e falar um pouquinho também das aplicações, falar um pouco sobre o próprio Angular, sobre os controllers, routing, input mask, e alguns outros problemas que também podem ocorrer e algumas soluções. Assim vai ser um vídeo bem rápido, bem direto também, mas vou tentar abordar o máximo possível. Bom, primeiro, para utilizar o Ionic, vai ser necessário ter o npm instalado. E para você ter o npm instalado, é necessário ter o Node instalado. Então, primeiramente, vamos instalar então o Node.js. O Node.js pode ser encontrado neste endereço, nodejs.org. E aqui no caso eu vou escolher a instalação para Windows. Estou usando uma versão 32 bits, então ficar atento nessa questão. Vou fazer o download aqui. Certo, download feito. Agora é só instalar. Eu criei uma máquina virtual do zero, então não tem nenhuma instalação ainda. Vou estar fazendo passo a passo cada uma delas. Aqui é uma instalação padrão, só next, não tem nada a configurar. Tudo que você vê aqui vai adicionar o patch, então se você está fazendo essa instalação pelo instalador, não é necessário criar o patch. E é importante que o patch, a variável de ambiente, tenha sido criada para a utilização futura dele. Então, como você está instalando pelo instalador, então não vai ser necessário criar a variável de ambiente. Certo, foi instalado. Agora a gente pode até conferir aqui. Load instalado. Como está instalado, o npm também foi instalado, que a gente vai precisar para fazer as outras instalações. Bom, como constantemente é necessário fazer a utilização do Git, a gente também vai fazer a instalação dele aqui. Somente baixando a versão para o Windows 32 bits. Novamente, como é um instalador, e não vou precisar configurar variável de ambiente, que pode ser necessária futuramente. Então, caso você não faça a instalação pelo instalador, então você vai precisar configurar posteriormente a variável de ambiente para utilizar. Novamente a instalação padrão, next. Não tem necessidade de alterar nada aqui. Com o Git instalado, agora a gente vai para as instalações a partir do npm, instalações que a gente vai precisar. Primeiramente, a gente vai utilizar o Ionic, então vamos instalar o Ionic. A instalação pode ser feita da seguinte forma: como temos o npm instalado, então eu utilizo o seguinte comando: npm install -g significa a instalação global, vou instalar, vai ser utilizado no computador, e Cordova Ionic. Então ele vai instalar globalmente o Cordova e o Ionic. Lembrando que se você está numa rede
que tenha proxy, você pode vir a ter problemas. Então, por exemplo, se você for efetuar esse comando e retornar algum erro, por exemplo, o 407 que não conseguiu autenticar o usuário nem senha, então pode ser necessário setar o proxy. Pode ser utilizado esse comando aqui, os dois, vocês podem ver aqui, no próprio prompt comando, pode ser setado da seguinte forma, só alterando para o usuário, seu na rede, sua senha, qual é o proxy, qual a porta que estou utilizando, só alterar para o seu domínio aí mesmo e jogar no prompt comando, e feito isso você vai conseguir efetuar o download, julgando eu que você tem um problema de proxy. Só que o problema disso é que toda vez que você fechar o prompt, quando você abrir novamente, você vai ter que setar de novo. Então é aconselhável que você crie uma variável de ambiente para evitar ficar fazendo isso a todo momento, certo? Então vocês podem utilizar isso. Ok, vamos voltar aqui. Como eu não tenho um proxy aqui na rede, aqui vai funcionar normalmente. Então vamos executar o comando. Bom, a instalação foi concluída, geralmente demora um pouquinho. Bom, então o Ionic e o Cordova estão instalados. Próximo passo, vamos primeiramente criar uma pasta qualquer aqui para colocarmos os projetos lá dentro. Certo, já estamos na pasta, então agora vamos iniciar um projeto. Aliás, primeiramente vamos fazer uma outra instalação. Eu não vou utilizar aqui no caso, mas pode ser que vocês venham precisar, que é o Bower. Vamos instalar ele também. Da mesma forma, do npm install g para global e o pacote que eu vou instalar, o módulo. Certo, ele foi instalado. Eu não vou utilizá-lo, mas ele é bem utilizado no desenvolvimento, no caso no download também, e então fica aí para caso vocês precisem. Vamos então iniciar um novo projeto. Para iniciar um novo projeto você deve utilizar o seguinte comando: Ionic. Agora quando ele está instalado você pode utilizá-lo. Ionic start. Aqui vai o nome do projeto, então vamos colocar projeto 1, e o outro parâmetro que ele espera é um template que você queira usar. Bom, no site do Ionic aqui, quando você vai dar o start do projeto, ele te dá três templates por padrão. Um que é totalmente branco, um que tem o tabs, que são essas barras aqui, e outro que tem um menu lateral, que é o side menu. Então nesse caso eu vou criar um side menu.
essa parte aqui que eu acabei de cancelar, ele perguntou que quer uma conta para enviar notificações e nesse caso não. Você, caso queira, pode aceitar, criar a conta e tudo. Lá no site do Ionic você consegue criar um projeto lá. E também, se você tendo a conta, você pode usar um comando que é o IO e enviar seu projeto para lá que ele fica salvo. E a partir do Ionic, ele disponibilizando o aplicativo, você consegue visualizar como está sendo o desenvolvimento do seu aplicativo, testá-lo no smartphone, certo? Então, o projeto foi criado, a gente precisa acessar agora a pasta, projeto 1, a gente está na pasta raiz dele, a gente pode ver aqui que ele criou vários arquivos e diretórios, certo? Então, agora que está criado, a gente vai subir esse projeto. Por padrão, você pode utilizar o seguinte comando: Ionic Serve. É isso mesmo, sem o R mesmo, é um serve. Aqui ele pergunta qual é o endereço que eu quero utilizar. Nesse caso eu vou localhost. E aqui ele pede acesso ao node, aqui é o server. E aqui ele abriu o template já, que é aquele side menu. Já está funcionando, ele já pode ver aqui. Tem a parte do login também. Aqui lá aceita qualquer coisa. Que ainda não tem. Bom, mas isso aqui fica meio feio também de você visualizar como realmente vai ser. Então, para ficar melhor, a gente pode utilizar o seguinte comando, que é o Ionic Serve, mas coloca menos lab. Feito isso, ele abre, emula aqui para iOS e Android. E você pode ver como está ficando em ambos. Ver em tempo real aqui as modificações. Outra coisa, se você estiver utilizando o Ionic 2.0, além dos dois aqui vai aparecer um terceiro para Windows Phone também. Ele te mostra como está ficando no Windows Phone também. Bom, isso aqui já é um comando mais à frente, quando você já tiver desenvolvido. Abrir um outro terminal para não matar o processo. Certo, na pasta, então mais para frente, você depois de ter desenvolvido, você vai querer criar a build, querer gerar para Android ou para iOS. Então, para fazer isso, primeiramente você precisa incluir a plataforma que você vai querer gerar build, e através do seguinte comando, que é Ionic platform add, e você coloca a distribuição que vai utilizar, iOS, Android, Windows Phone. Só no caso do Windows Phone, coloca só um Windows que é suficiente. Vou pôr aqui no caso o Android. Ele vai adicionar a plataforma, vai fazer o download lá no GitHub e ele vai atualizar lá dentro da pasta do projeto. Bom, ele já adicionou a plataforma. Agora, para gerar o build, o comando é simples também. Ionic build e o nome da plataforma, nesse caso o Android. Eu não vou executar ele aqui ainda porque eu preciso de três coisas. Eu preciso e qualquer um vai precisar também. No caso do Android, eu tenho que ter o SDK instalado, SDK do Android, e também ter a variável de ambiente configurada. É importante. Se não tiver a variável de ambiente configurada, ele não vai conseguir dar o build, não vai encontrar o SDK. Então tem que configurar.
Segundo, tem que ter o Java JDK instalado e também configurado a variável de ambiente para ele. Novamente, se não configurar, ele vai dar erro na hora do build, então tem que estar instalado. E terceiro, aquela mesma coisa que eu falei anteriormente do proxy, se estiver na rede com proxy, talvez seja necessário configurar a variável de ambiente para o Java OPTS. Certo, para a questão da variável de ambiente do Java OPTS seria isso. Você vai criar a variável de ambiente Java OPTS dessa mesma forma aqui, e lá dentro vai ter que ter incluso esses comandos, HTTP e para HTTPS. Aqui você vai colocar o nome do proxy, desculpe, aqui é o proxy host, então você vai colocar aqui o nome do proxy, aqui você vai colocar a porta, seu usuário, sua senha, e vai repetir o mesmo aqui para HTTPS da mesma forma. Feito isso, depois de setar aqui o usuário, senha, o proxy, porta, você vai lá na variável de ambiente, vai incluindo um na frente do outro mesmo, só coloca um espaço entre eles e feito é isso. Se o Java estiver dando algum problema de Java na hora de gerar o build, que provavelmente vai ser por causa do proxy, vai ser resolvido com isso. Bom, depois que você gera o build, ele vai criar o APK, e esse APK você pode jogar lá direto no Android e executar. Ele vai fazer a instalação do aplicativo normalmente. Bom, agora vamos ver sobre o Visual Studio Code que eu utilizo para desenvolver aqui no Ionic e no Angular. Achei ele melhor que o Atom, por exemplo, um pouco mais completo. Bom, primeiramente vamos abrir aquele projeto, File, Open Folder, até a pasta dele, usuários, projetos 1, e esse aqui você tem que selecionar a pasta raiz. Selecionou, ele vai puxar aqui pro programa. Ele abriu aqui. Primeiro vou rodar novamente o programa, o projeto, desculpe. Para rodar ele, como eu tinha falado, você tem que estar na pasta do projeto. Então, certo, aqui na pasta raiz, da mesma forma que a gente usou para abrir o projeto no Visual Code. Então, aquele mesmo comando, ionic serve -lab. Certo, já carregou aqui. Uma coisa interessante é toda a alteração que eu faço aqui. Por exemplo, vamos aqui no template de menu. Vamos alterar esse nome aqui para procurar. Certo, alterei, salvei. Aqui para você ver que o Ionic já constatou essa mudança, que teve uma mudança no de HTML aqui no arquivo menu.html, e automaticamente já foi alterado aqui, tá vendo? Eu não precisei fazer a alteração, ele mesmo atualizou sozinho. Então isso é muito bom. Não precisa ficar chegando aqui dando F5 toda hora, porque já está fazendo atualização automática. É claro que ele dá um refresh aqui para
aparecer a mudança, mas é algo automático. Bom, aqui a gente tem as tags do próprio Ionic, o side menu, que é o que a gente utiliza ali, que é o menu lateral. Aqui no HF vocês estão vendo que tem uma notação diferente. Isso aqui é para ser utilizado lá no Ionic, para a gente criar, ou no Angular, para criar rotas. Por exemplo, quando eu clico em procurar, ele abre o search e ele mantém o estado da questão. Ele mantém o estado da página através das views, então eu não preciso ficar recarregando uma página a todo momento. A questão lá é que tem uma rota. Quando eu clicar aqui nesse menu, como vocês podem ver ali embaixo, ele vai para ppsearch, e no ppsearch vai estar setado para ir para o search.html search, desculpe. E vamos mostrar aqui no arquivo js controllers, desculpe, pp. Certo, aqui ele cria o state provider. Vocês podem ver aqui o state ele criou com o menu, e seu controle é o app control. Esse aqui é um config, como podem estar vendo, que é o que ele injetou, que ele vai utilizar aqui dentro, que é o state provider, e o URL router provider. Aqui ele cria um estado, que é uma das rotas, app search, /search, e o menu content, e ele coloca o URL dele. Então, quando ocorrer isso, que é o que a gente viu aqui, ali procurar, você vê lá embaixo fica app/search. Então, quando isso ocorrer, aqui ele está para ir para essa página. Posso aqui alterar só para a gente ver. Vamos abrir a de browser. Certo, alterei. Ele já vai fazer mudança. Então, quando eu clicar aqui, ele abriu do browser. Vocês estão vendo. Então, ele faz essa mudança aqui. Aqui você trabalha com as rotas, consegue controlar o que você quer que abrir quando clicar em determinado ali menu, o botão. Isso tudo é feito através da tag href. Então vai ser mais utilizado em ícones e coisas similares. Bom, aqui embaixo tem o router provider, que será quando ele não encontrar nenhum desses, ele vai abrir este por padrão, que é o playlists aqui. E também por padrão quando você iniciar o aplicativo, ele vai abrir aqui também. Então você configura por aqui. E é a mesma coisa que eu falo aqui, se não um dos estados forem baterem, ele vai abrir este também. Bom, outra coisa que eu não falei é que começo aqui ele inicia o módulo chamado starter, e ele injeta o que vai ser utilizado aqui, que é o Ionic e o starter controllers. Starter controllers ele está aqui, módulo starter controllers. Então ele inicia aqui. Bom, a app aqui ele vai como starter. E onde está esse starter? Esse starter está aqui no index.html. Ele inicia aqui com a tag do Angular ng app starter. Então aqui que a gente define o nome do módulo. Certo, essa aqui é a tag de view. Todo o template aqui vai ser aberto dentro dessa tag, e cada template tem seu ion view e o ion content.
os dados vão vir aqui dentro do Ion Content. Beleza? Bom, aqui acho que só ficou coisas mais simples, pode se ver nesse exemplo. Aqui declaração de JavaScript, CSS e aquele porta Cordova também vai ser utilizado. Aqui no login vamos ver como funciona o login aqui no... Ele não está completo, mas dá para ter uma ideia de como ele vai funcionar. Aqui no controller, ele cria um escopo. Bom, isso que é algo importante também falar do escopo. O escopo ele é único de cada controller. Eu não posso, por exemplo, aqui eu criei o escopo login data. Se eu quiser utilizar esse dado em outro controller, eu vou ter que utilizar de um serviço para prover esse meio caminho, prover comunicação entre os controllers. Não tem como eu jogar diretamente esse dado para lá. Então, caso queira efetuar esse seu programa, você tem que dar uma pesquisadinha nisso. Service, factory e etc. Bom, ele cria aqui então o escopo login data e lá no menu, desculpa, aqui no login, ele utiliza o login data, ele passa o dado pelo ngModel, essa tag a gente utiliza para passar o dado. Então o login.data, ele está utilizando aquele escopo e está pondo um password. Login data username. Certo, aí quando você der um submit, ele vai utilizar essa outra função do Angular, que é o ngClick, e vai chamar essa função que foi criada aqui no controller. A função está aqui do login, que foi criada novamente com um escopo dentro deste controller, que é o app control, e aqui ele faz toda a ação. Aqui tá vazio, ele não está fazendo nada, ele só está dando timeout, que quando a função for chamada ela vai ser fechada nesse intervalo de tempo, utilizando essa função close login que está aqui em cima. A gente pode ver, ele criou um modal aqui para este template, que é o login, criou um escopo para o modal, e aqui embaixo na função close login ele dá um hide no logout, que é chamado aqui. Então, como a gente vê aqui, quando você clica no login, digitou, ele some depois de um intervalo. Então, através daquele hide e através do timeout foi utilizado. Aqui entra novamente a questão da injeção. Eu estou utilizando o timeout aqui, então tem que ser injetado aqui. E mesma coisa do Ionic modal, tem que ser injetado aqui. Se não for feita essa injeção aqui, ele vai dar erro, não vai funcionar. Bom, eu acho que basicamente é isso. Estou falando, você criar uma aplicação inicial no Ionic, vai funcionar dessa forma. Você pode também ver vários materiais aqui no próprio site do Ionic. Que ele tem toda uma documentação, ele mostra todos os componentes CSS, tem os ícones que você pode utilizar, JavaScript, tem como você pode acessar a comunidade também. Bom, aqui ele vai te dando os exemplos, aparecendo aqui na lateral,
footer, buttons, vai tudo aparecendo aqui na lateral, e tem um código como você pode utilizar isso e embutir na sua aplicação. Tudo aqui vocês podem ver, tem todos os exemplos aqui. Aqui tem a página de ícone, você pode estar utilizando o ícone lá, e tem uma gama muito grande de ícones aqui para ser utilizados, que vem com a própria tag do Ionic. Então você pode utilizar lá, colocando este nome, que o ícone vai aparecer, claro, dentro da sua tag, respectiva tag. Bom pessoal, acho que é isso. A princípio, algo bem básico de como instalar, como criar um projeto e entender um pouquinho do aplicativo padrão que vem. Como a gente viu, tem aqueles 3 templates básicos lá, que podem serem utilizados. Você pode criar um template blank, como eu havia mostrado aquela hora, e além dos 3, você pode utilizar outros templates também. Aproveitando aqui, vamos dar mais um exemplo. Ionic, primeiramente sair da pasta no projeto, Ionic Start projeto 2, Maps. Ele vai criar um projeto baseado nesse template Maps. Bom, aqui eu novamente pergunto se eu quero criar a conta. Não. Bom, ele importou e vamos iniciar esse projeto. Primeiramente entro na pasta, projeto 2, e agora o comando para iniciar é Ionic serve as minhas lab. Certo, ele abre aqui o template padrão, ele vem com uma localidade aqui por padrão e tem um botão Find Me. Você clica, ele vai pedir sua localização e vai mostrar essa localização no mapa. Então esse aqui são um dos vários templates que você pode estar utilizando, podem estar embutindo na sua aplicação. Você pode encontrar vários outros também, por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um CRUD que você pode estar utilizando. Esse aqui é no Ionic 2, mas você também consegue encontrar outros CRUDs aqui na internet. E também tem o outro site que é o CodePen, você pode estar entrando nele, e aqui tem vários templates que você pode estar utilizando. Tem template para spiners, como faz spiners, tem template para trabalhar com Flickr, por exemplo, que você pode ir para os mais populares. Aqui também vai ter aquele exemplo do mapa também. Esse aqui é um exemplo do Ionic Pop-up que você pode estar utilizando. Aqui, tá vendo? Ele te traz os pop-ups e tem todo o código aqui, por exemplo, e você pode estar se baseando nisso e também
você pode utilizar como template. Isso é muito bom também. Você pode criar um projeto Ionic Start projeto 3 e no lugar de template você coloca este endereço do CodePen, certo? Ele vai fazer o download e vai fazer a instalação. Certo, foi instalado. Agora vamos entrar no projeto só pra gente dar uma olhadinha se ele vai estar daquela forma apresentada ali. Ionic Sterling -. E ele apareceu aqui daquela mesma forma com os pop-ups. E vocês verem, tipo, pode estar utilizando lá, tem vários templates. Com isso você pode ir utilizando partes de cada um e criando algo mais robusto, ou se espelhando, criar algo novo. É mais para você ter uma ideia de como funciona as coisas, cada componente. E também aproveitando que teve aquele exemplo do mapa, acontece às vezes de ter o problema de o mapa está aparecendo aqui no navegador do teste. Quando você vai lá no Android, o mapa ele fica em branco. Então o que você pode estar utilizando é isso, carregar esse script dessa forma com async defer lá na página inicial, no index. Ou seja, aqui você vai incluir esse script para ele ser inicializado. Aqui você vai ter que sua key. Quando você for trabalhar com a API do Google, você tem que ter sua key aqui criada, e você vai conseguir abrir o mapa normalmente. Isso é um dos problemas. Outra coisa também relacionada a isso, que também pode solucionar, é o arquivo aqui de config.xml. Aqui ele mostra que todo o acesso que ele está configurado para aceitar acesso de qualquer local. Mas caso não esteja, você pode vir aqui e incluir acesso, origem, e dentro do parênteses coloca o URL do Google Maps. Isso ele vai desbloquear, vai deixar liberado o acesso entre a aplicação e o Google Maps. Outra questão é trabalhar com inputs. Input mask. O próprio Angular isso pode ser feito através de um dos seus módulos, e aqui ele dá todo um exemplo de como pode ser feito a instalação do input mask. Ele mostra aqui como é o exemplo de cada um, bem simples, bem didático. Caso você queira estar inserindo na sua aplicação, tá tudo aqui. Bom pessoal, é isso. Era um vídeo bem simples, só para dar uma abordagem bem por cima mesmo de como era feita a instalação, configuração do ambiente para utilização do Ionic, uma pincelada por cima de como funciona, quais são os comandos de criação de projeto da aplicação, como eu posso estar executando, como eu posso estar editando, como eu posso estar criando a build, alguns problemas que podem ser encontrados, como é o caso aí do Google Maps que eu citei,
E também a questão ali que eu falei também de gerar build, que tem aqueles passos, tem aquelas peculiaridades como a de proxy, também pode ser enfrentados. E é claro que isso vai variar de ambiente para ambiente. O problema que eu tenho aqui pode ser que não ocorra aí, e um problema que ocorra aí pode ser que não ocorra aqui. Então é uma questão bem complicada. Vai variar de local para local. Então é importante disseminar essa informação, essas soluções de problemas que você possa ter para estar auxiliando outros desenvolvedores, caso tenha um problema similar ao que você possa passar. E basicamente é isso. Era só uma abordagem bem simples e agradeço a todos que assistiram. Até mais.